O milagre que mudou a vida de Ricardo, quando a fé venceu o desespero. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Donos de uma pequena oficina mecânica no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, ele e a esposa, Márcia, criavam os 2 filhos com muito suor e pouca sobra. Mas a vida, que já não era fácil, desabou de vez quando o diagnóstico chegou: leucemia mieloide aguda. Os médicos deram pouca esperança. 6 meses, no máximo, disseram com frieza. Ricardo tinha apenas 38 anos. As contas do tratamento esgotaram as economias da família. Os remédios, as internações, os exames, tudo era uma corrida contra o tempo e contra o dinheiro. Márcia, desesperada, vendia doces na porta do hospital para pagar as passagens de ônibus. Os filhos, de 10 e 12 anos, ouviram cochichos de que o pai não ia resistir. Ricardo, que nunca havia sido de chorar, passou noites inteiras olhando para o teto do quarto, perguntando a Deus por quê. Até que um dia, uma enfermeira do hospital, uma senhora de voz calma e olhos brilhantes, segurou sua mão e disse: "Meu filho, você já tentou a Igreja Universal? Lá, Deus faz o que a medicina não pode." Ricardo entrou pela primeira vez na Universal do Reino de Deus arrastando os pés, mais por falta de opções do que por fé. Era uma terça-feira à noite, e o templo na Moca estava cheio. O pastor, um homem de voz potente e olhares penetrantes, falava sobre a corrente de libertação. "Hoje é o seu dia", ele gritava. Deus não é surdo, não é mudo. Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ricardo sentou-se no fundo, de braços cruzados, cético. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, algo dentro dele estremeceu. Márcia, que o acompanhava, puxou-o pelo braço. "Vamos, Ricardo. Não custa tentar." Relutante, ele se levantou. Ao chegar perto do altar, foi recebido por obreiros que oravam em línguas, impuseram as mãos sobre sua cabeça e ungiram-no com óleo. "Em nome de Jesus, esta doença sai agora", declaravam. Ricardo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Lágrimas, que ele não sabia que tinha, começaram a cair. O pastor aproximou-se, colocou a mão em seu ombro e disse: "Irmão, você veio aqui por último recurso, mas Deus te trouxe para ser o primeiro a receber o milagre. Esta doença não vai te matar, ela vai te fortificar. Você vai sair daqui e vai testemunhar a glória de Deus." Ricardo balbuciou um amém fraco, mas algo dentro dele começou a mudar. Nos dias seguintes, Ricardo e Márcia passaram a frequentar a igreja todos os dias. Participavam das campanhas de fé, aquela dos 7 dias de jejum e oração, onde escreviam o pedido em um papel e queimavam na fogueira santa. Ricardo, que nunca havia jejuado na vida, sentia fome, mas também uma força nova. Nas vigílias de sexta-feira, enquanto centenas de pessoas oravam em voz alta, ele aprendia a clamar: "Senhor, eu não aceito este diagnóstico. Em nome de Jesus, eu determino a minha cura." Os pastores ensinavam sobre a importância do dízimo e das ofertas. "Deus não é devedor de ninguém", diziam. Mesmo com as contas apertadas, Ricardo e Márcia começaram a separar os 10% de tudo que entrava. "Se Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai nos sustentar", Márcia repetia. E, incrivelmente, o dinheiro começou a dar. Um cliente atrasado pagou uma dívida antiga. Um amigo da oficina emprestou um valor sem juros. As contas do hospital foram negociadas. Mas o maior milagre ainda estava por vir. 3 meses depois do diagnóstico, Ricardo voltou ao hospital para mais um check-up. O hematologista, o mesmo que lhe dera pouca esperança, olhou os exames com os olhos arregalados. "Isso não faz sentido", murmurava. Os níveis de células cancerígenas haviam caído drasticamente. "É como se a doença tivesse regredido sozinha", disse, confuso. Ricardo sorriu. "Não foi sozinha, doutor. Foi Deus." Uma semana depois, novo exame, remissão total. O médico balançava a cabeça, incrédulo. "Eu nunca vi nada igual. Isso é um milagre." Ricardo abraçou Márcia e chorou. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Naquela noite, eles foram à igreja novamente. Desta vez, Ricardo subiu ao altar não como um doente, mas como um testemunho vivo. Com a voz embargada, ele contou sua história para centenas de pessoas.
Eu vim aqui sem fé, só com medo. Mas Deus me mostrou que Ele é real. A medicina disse que eu ia morrer, mas Jesus disse que eu ia viver. E hoje eu estou aqui, curado, para glorificar o seu nome. O templo explodiu em aplausos e aleluias. O pastor, emocionado, declarou: Isso é a Igreja Universal. Um lugar onde o impossível se torna possível. Hoje, 5 anos depois, Ricardo não só está curado como sua oficina prosperou. Ele e Márcia são dizimistas fiéis e participam ativamente dos cultos. Toda sexta-feira, eles estão na vigília, orando por outros que chegam desesperados, assim como ele chegou. A gente aprende que a fé não é só pedir, é confiar. É entregar nas mãos de Deus e não desistir, mesmo quando tudo parece perdido, diz Ricardo, sempre que alguém lhe pede conselho. Sua lição de vida? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não era ninguém especial. Era só um homem com medo, numa igreja que acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Mas quando você coloca sua fé em ação com oração, com obediência, com dízimo, com persistência, Deus move montanhas. E Ele moveu a minha. No altar da Igreja Universal, entre testemunhos de cura, libertação e prosperidade, a história de Ricardo é mais uma prova de que, onde a medicina falha, a fé triunfa. Porque lá, o milagre não é exceção, é regra. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, chorava em silêncio. Ela tinha ouvido falar dos milagres da CCB, mas nunca imaginou que um dia estaria ali, com o coração partido e as mãos trêmulas. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado há semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando um a um, e os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer. Preparem-se para o pior, foi a frase que ecoava em sua mente. Marisa não era de chorar fácil, mas naquela noite, enquanto ouvia Ricardo falar sobre como Deus havia transformado sua vida, algo dentro dela se quebrou. Não era desespero, era esperança. Uma esperança que ela nem sabia que ainda existia. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ela se levantou sem pensar 2 vezes. Os passos até o altar pareceram os mais longos da sua vida, mas quando ajoelhou e sentiu as mãos do obreiro sobre sua cabeça, uma paz estranha a invadiu. Senhor, eu não sei mais orar, ela sussurrou entre lágrimas. Mas o Senhor sabe o que eu preciso. Por favor, salva o meu filho. Naquela mesma hora, no hospital, Lucas, que estava sedado e quase sem reação, abriu os olhos de repente. A enfermeira, assustada, correu para chamar o médico. Quando o pediatra chegou, não acreditou no que via. Os sinais vitais do menino, que há dias estavam instáveis, começaram a se normalizar. Os exames de emergência mostravam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, o médico murmurou, mas não havia como negar, Lucas estava reagindo. Marisa só soube do milagre quando chegou ao hospital na manhã seguinte, ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Ao ver o filho sentado na cama, sorrindo fraco mas vivo, ela caiu de joelhos ali mesmo no quarto. Mãe, eu sonhei com um homem de branco que me segurou pela mão e disse que eu ia ficar bom, Lucas contou, com a voz ainda frágil. Marisa não teve dúvidas, aquele homem de branco era um anjo enviado por Deus. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, mas Marisa sabia a verdade. Ela voltou a CCB no domingo seguinte, dessa vez não mais com lágrimas de dor, mas de gratidão. No altar, ela segurou a Bíblia com força e disse: Eu vim aqui desesperada, mas Deus me mostrou que Ele ouve até o choro que a gente esconde. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. E assim, como Ricardo, Marisa se tornou mais uma testemunha viva de que, na CCB, os impossíveis têm endereço. Porque quando a fé encontra a obediência, os milagres não são coincidência, são a resposta de um Deus que nunca desiste de seus filhos. A notícia do milagre de Lucas se espalhou rápido pela congregação. Quem antes só via Marisa como aquela irmã que chegava cabisbaixa, com os olhos inchados de tanto chorar, agora via como um farol de esperança. Muitas pessoas começaram a se aproximar dela depois dos cultos, pedindo que contasse cada detalhe, como se a própria fé delas pudesse crescer só de ouvir a história. Foi assim que Ana, uma jovem de 20 e poucos anos, chegou até Marisa numa tarde de sábado, durante a reunião de senhoras.
Ana tinha um problema que carregava em silêncio há anos, uma doença autoimune que os médicos diziam não ter cura. As dores nas juntas eram tão fortes que, às vezes, ela não conseguia nem segurar um copo d'água. Já tomei remédio de todo tipo, já fiz até tratamento experimental, mas nada adiantou, ela confessou, com as mãos trêmulas. Só que, quando ouvi seu testemunho, algo dentro de mim disse: se Deus fez por você, pode fazer por mim também. Marisa não hesitou. Pegou as mãos de Ana com cuidado e disse: vem comigo. Levou até a sala de oração, onde algumas irmãs já estavam intercedendo por outros casos. Ali, entre lágrimas e clamores, elas oraram com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse quebrando cada nó de dor. Quando abriu os olhos, flexionou os dedos sem dor. Levou as mãos ao rosto, incrédula. Não dói mais, ela repetiu, e as irmãs começaram a louvar a Deus em voz alta. No domingo seguinte, Ana subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Mostrou como conseguia erguer os braços, dobrar os joelhos, fazer movimentos que há meses eram impossíveis. Os médicos disseram que eu ia viver assim pelo resto da vida, mas Deus tem a última palavra, ela declarou, e o templo explodiu em glórias. Muitos que estavam ali com suas próprias lutas, doenças, dívidas, família desestruturada sentiram um fogo reacender no coração. Se Deus estava operando assim, por que não poderia ser com eles também? E foi então que o pastor, com sabedoria, lembrou a congregação: meus irmãos, milagre não é só a cura do corpo. Milagre é o coração que se rende, a família que se reconcilia, o vício que é quebrado. Deus está aqui, não só para sarar, mas para transformar. Suas palavras caíram como semente em terra fértil. Naquela mesma semana, um casal que há anos não se falava, ele, viciado em álcool, e ela, amargurada pela traição, procurou a liderança da igreja. Ouvimos os testemunhos e não aguentamos mais viver assim, disseram, segurredos pela mão, os olhos cheios de vergonha e esperança. O pastor os recebeu com um abraço apertado e falou com voz firme: aqui, ninguém é definido pelo passado. Deus escreve histórias novas. E assim, como uma pedra jogada num lago, os milagres foram se multiplicando. Cada vida tocada voltava para tocar outra. A CCB não era só um lugar de cultos, era um hospital de almas, onde Deus operava com as mãos da fé e um instrumental da obediência. Porque quando o povo se une em oração, quando a palavra é pregada com unção e o coração está quebrantado, o céu não fica em silêncio. Ele responde. E as respostas continuavam chegando. Uma irmã descobriu que o câncer, antes agressivo, havia sumido dos exames. Um jovem que estava preso às drogas chegou ao templo arrastado pela mãe e saiu de lá com a alma livre. Um homem que não andava há anos deu os primeiros passos no corredor da igreja, apoiado nos braços dos irmãos, enquanto todos cantavam: a Deus damos glória, por tudo o que Ele faz. Porque na CCB, o impossível não é uma palavra, é um convite. Um convite para crer que, onde o homem diz não tem jeito, Deus sussurra: espere só para ver. Naquela mesma semana, uma família chegou ao templo com o coração partido. Era Dona Maria, uma serva fiel que há meses lutava contra uma doença nos rins. Os médicos já haviam dito que a única saída era um transplante, mas a fila de espera era longa e o tempo curto. Seu marido, irmão Paulo, e os filhos não perdiam a esperança, mas as noites eram de lágrimas e orações silenciosas, enquanto ela se agarrava à promessa de que tudo é possível ao que crê. No culto de quarta-feira, quando o pastor chamou os enfermos para a frente, irmão Paulo levantou a esposa nos braços e a levou até o altar. A igreja inteira se ajoelhou. As mãos se estenderam, os corações clamaram, e o choro de intercessão encheu o lugar. O pastor impôs as mãos sobre Dona Maria e declarou: em nome de Jesus, os rins dessa irmã são restaurados agora. Não houve teatro, não houve espetáculo, apenas fé pura, daquele tipo que não desiste mesmo quando a lógica diz para parar. 3 dias depois, nos exames de rotina, os médicos ficaram boquiabertos. Os rins de Dona Maria estavam funcionando normalmente, como se nunca tivessem estado doentes. Isso não tem explicação médica, disse um deles, olhando para os resultados com os olhos arregalados. Ela sorriu e respondeu com a voz firme: tem sim, doutor. Chama-se milagre de Deus. Enquanto isso, no bairro vizinho, um jovem chamado Tiago vivia mergulhado nas trevas.
Viciado em crack, ele já havia perdido a família, o emprego e até a vontade de viver. Uma noite, arrastando-se pelas ruas como um fantasma, ouviu o som de um culto vindo de uma pequena congregação da CCB. Não sabia por quê, mas seus pés o levaram até lá. Quando entrou, sujo e tremendo, ninguém o julgou. Uma irmã o abraçou, um irmão lhe deu um copo d'água, e o pastor, sem saber sua história, parou a pregação e apontou para ele: Deus está dizendo que hoje é o seu dia de liberdade. Tiago caiu de joelhos. Não eram lágrimas de arrependimento, era algo mais profundo, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado pela raiz. Quando se levantou, sentia uma paz que não conhecia há anos. Naquela noite, ele entregou a vida a Cristo, e a igreja o acolheu como filho. Hoje, Tiago é um obreiro, levando esperança para outros que ainda estão onde ele já esteve. E assim a CCB seguia sendo farol, não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali o Espírito Santo movia corações. Não eram histórias isoladas, eram testemunhos que se multiplicavam, como ondas de um mar que não para de avançar. Um casal que estava à beira do divórcio renovou os votos no altar. Uma criança que nasceu com uma doença rara recebeu alta médica depois de uma campanha de jejum. Um homem que veio ao culto só para ver como era saiu batizado, com a vida transformada. Porque na CCB, o milagre não é exceção, é a regra. Não é coisa do passado, é o pão de cada dia. E o mais lindo é que ninguém sai de lá o mesmo. Uns chegam com dor e saem com alegria. Outros chegam perdidos e saem encontrados. Todos, sem exceção, levam consigo a certeza de que, quando Deus coloca a mão, nada fica como antes. E a história continua. Todo dia, em algum lugar, uma vida é tocada. Todo dia, o céu responde. Porque onde há um povo que ora, jejuou e crê, Deus não fica em silêncio. Ele age. E a CCB segue em frente, não como uma religião, mas como um movimento de amor onde o impossível se curva aos pés da fé. Na pequena cidade de Tapetinga, na Bahia, a irmã Maria José vivia um drama que parecia não ter solução. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença degenerativa nos ossos, que o deixava a cada dia mais frágil. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria sem ajuda, que a dor só aumentaria e que, em pouco tempo, nem mesmo uma cadeira de rodas seria suficiente. Maria José, uma mãe de fé, mas com o coração partido, ouviu as palavras dos médicos, mas não aceitou como verdade absoluta. Ela sabia que, onde a medicina falhava, Deus podia agir. Foi então que uma irmã da congregação cristã no Brasil, que trabalhava na mesma fábrica de calçados que ela, a convidou para participar de uma campanha de oração e jejum na igreja. Irmã, não desista. Leve o Lucas para o culto. Deus ainda tem uma palavra para ele, disse a irmã com convicção. Maria José, que já tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam na CCB, decidiu ir. Não tinha mais nada a perder. No primeiro culto que participou, o pastor falou justamente sobre a fé que move montanhas. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não muda, Maria José sentiu algo diferente no peito, uma paz que não vinha dela. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, ela levou Lucas nos braços até a frente. O menino, que mal conseguia se mexer sem chorar de dor, foi ungido com óleo e os irmãos oraram com fé. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas uma oração sincera, cheia de lágrimas e esperança. Naquela noite, Lucas dormiu melhor do que nos últimos meses. No dia seguinte, Maria José notou algo estranho, ele tentou se levantar sozinho. Tremendo, mas tentou. Ela o seguiu com os olhos cheios de lágrimas enquanto o menino, aos poucos, dava um passo, depois outro. Não era uma corrida, não era um pulo, era um milagre em progresso. Dia após dia, Lucas foi recuperando a força. Os médicos, que antes não davam esperança, agora olhavam os exames com espanto. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça. Hoje, Lucas tem 10 anos, corre, joga bola e não sente mais nenhuma dor. Sua mãe, que antes vivia angustiada, agora é uma das irmãs mais ativas na igreja, sempre pronta a testemunhar: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E na CCB, eu vi isso com meus próprios olhos. Enquanto isso, em São Paulo, um jovem chamado Ricardo chegava à igreja arrastado pela esposa, que havia se convertido alguns meses antes.
Ele era viciado em drogas há mais de uma década e já tinha sido internado 3 vezes. Isso aqui não é para mim, pensava, cruzando os braços enquanto os irmãos cantavam. Mas algo naqueles hinos, algo naqueles rostos cheios de paz, começou a mexer com ele. Quando o pastor falou sobre a libertação que vem de Jesus, Ricardo sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. No final do culto, enquanto os irmãos oravam, ele sentiu um calor no peito, como se algo pesado estivesse saindo. Não houve gritos, não houve queda, apenas uma certeza: ele não queria mais aquelas amarras. Naquela noite, Ricardo entregou a vida a Cristo e, pela primeira vez em anos, dormiu sem o desejo das drogas. Hoje, ele é um obreiro na igreja, ajuda outros viciados a encontrarem liberdade e sempre diz: se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a de qualquer um. E assim a história segue, em cada cidade, em cada congregação. Uma senhora com câncer terminal recebe o diagnóstico de curada após uma noite de oração. Um casal à beira do divórcio renova os votos depois de participar de um culto de família. Um jovem depressivo encontra a razão para viver quando ouve que Deus tem um propósito para ele. Não são casos isolados. Não são coincidências. Porque na CCB, o milagre não é uma lenda, é a realidade de quem crê. Não é privilégio de alguns, é direito de todos que buscam a Deus de coração sincero. E o mais bonito é que, quando uma vida é transformada, ela se torna uma luz para outras. Assim, o movimento não para. Não é uma religião estagnada, é um rio de bênçãos que não cessa de fluir. E você, que está lendo essa história, pode ser o próximo. Porque onde há fé, Deus age. E na congregação cristã no Brasil, a fé nunca falta. O milagre que não termina. A mulher que venceu o câncer hoje abraça sua filha, lágrimas nos olhos, enquanto conta como a dor se transformou em testemunho. O casal que quase se perdeu agora serve juntos no ministério de casais, mostrando que o amor, quando entregue a Deus, renasce mais forte. E um jovem que pensou em desistir? Hoje é um líder, guiando outros que, como ele, precisavam ouvir: você não é um acidente, é uma promessa em movimento. Essas histórias não são exceções. São o eco de uma verdade que ressoa nos corações que ousam crer: Deus não mudou. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou Saulo em Paulo ainda opera não em páginas amareladas da história, mas nas vidas que se rendem a ele. Talvez você esteja lendo isso com o coração pesado, perguntando: e eu? Onde está o meu milagre? Saiba que a fé não é uma moeda para comprar bênçãos, mas uma semente que, quando plantada na confiança, brota no tempo certo. Às vezes, o milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação dentro delas: força para suportar, paz para seguir, esperança para recomeçar. A lição: Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não importa quão quebrado você esteja, Ele especializa-se em restaurar. Não importa quão distante você se sinta, Ele veio buscar o perdido. E não importa quão impossível pareça, para Ele, impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a fé. Então, se hoje você duvida, lembre-se: o próximo capítulo dessa história pode ser o seu. Talvez amanhã, alguém conte como você foi curado, restaurado, renovado. Porque na CCB e onde quer que um coração sincero clame, o milagre não é uma lenda. É a assinatura de Deus na vida de quem o busca. E a melhor parte: a história continua. E você está convidado a fazer parte dela.